eu creio muito nisso. O que você não fez hoje, pode ser que no mês que vem saia mais caro, né. É uma outra habilidade, é uma outra competência, é uma outra atitude, já tem um concorrente. Olha quantas variáveis aparecem, às vezes, num detalhe que você saiu de uma mesa né, de um cliente seu, né, não deu aquele show, né, faltou habilidade, não tinha um detalhe específico de um produto, Que era a era competência, era a porque chave. aí gerou a dúvida nele, né. Ele vai ligar para outro, ele vai ter tempo. Eu creio muito numa coisa, Éder, o cliente não pode pensar. Ele tem que você é o consultor, você domina você tem um conhecimento, você conduz. Eu posso contar um caos? Um Deve. caos. Visitamos um cliente recentemente aqui em Santa Catarina, e numa visita, na conversa em 2 pessoas, surgiu uma oportunidade de falar de alguns serviços, tal, e ela me fez uma pergunta que nós não sabíamos no início. Ela perguntou assim: "Ó, nós temos uma automação própria. O motor desse produto que né, vocês estão vendendo, se encaixa aqui dentro?" Uma pergunta interessante, uma pergunta de mesa. "Você me dá um minuto?" Eu liguei, passei um WhatsApp, né, para a diretoria. Ó, conseguimos, mas o fornecedor é esse. Então, se a gente tivesse continuado, muitas vezes, uma negociação com um fornecedor, né, onde nós fizemos um orçamento, mas ele não atenderia a especificação, poderia causar né, um atrito Claro. por falta de uma informação que no início nós não fizemos. E que muitas vezes precisa ser rápido, né. É. E ela Porque viu se a você agilidade. falar: "Vou pensar, vou ver", né, a pessoa: "Opa". E ela viu a agilidade. Por isso que é importante, muitas vezes, em alguns lugares, ele com 2 pessoas, enquanto um está pesquisando, o outro continua a conversa, continua mantendo acesa aquela perspectiva, fala de outro assunto. Eu creio muito nesse dinamismo. E a gente falou bastante sobre pessoas, né, um tema que é bem comum, que é a gestão de pessoas. Você falou que você precisa de competência, habilidade e atitude. Provavelmente você cobra isso, né. Como é que você faz para cobrar? Porque cobrar não é algo simples, né. Eu acho que tem uma diferença entre cobrar e mandar. Concorda comigo? Sabe lá nas antigas, eu mando você fazer tal coisa, aí a pessoa Manda lá, eu quem não pode, obedece hoje quem em tem dia juízo, né. hoje em dia isso não funciona mais, É. concorda comigo? Como é que eu entendo essa questão da cobrança? É porque eu estive junto. A gente cobra aquilo que a gente domina, né, a gente delega muitas vezes coisas para as pessoas, dá uma direção, mas é o que foi testado. É um modelo, o modelo precisa ser testado, para que as pessoas, na hora que vier as intercorrências, as dificuldades, você tem, vou usar esse termo, um antídoto. Vai por esse caminho, vai por aqui, essa objeção você poderia ter feito isso. Então, para fazer com que as pessoas tenham essa habilidade, é estar junto no campo. O campo também é importante. O gestor só de escritório, só de back-office, você não vê a operação, você tem que estar no calor. Você não E é, sente, né. e dessa hora da operação do campo, que o colaborador, que é a tua ponta, começa a confiar também em você. Tu está comigo. Eu ouvi agora recentemente o Adib da CIMED fazer um comentário bem legal, que durante 30 dias ele vai visitar 300 farmácias. Aí ele assim: "Eu não peguei 300 farmácias aqui em São Paulo próximo, não, eu vou do Rio Grande do Sul ao Acre", eu acho que foi isso que ele falou, algo do tipo, vai pelo Brasil, É, uma 300. Porque lá ele vai entender, né, o que ponto o de venda. ponto de venda dele tá To- falando sobre o Porque todo mundo tem uma dor, né? claro. Todo cliente tem uma dor. E nós temos que ser solucionadores. E por que você pensa que muitas vezes o vendedor, ele tem aquela atitude de vendedor? Ele não quer ouvir o que o outro precisa, porque se ele vender o que o outro quer comprar, precisa, é muito mais fácil do que ele querer vender Uma o solução, que ele acha que é melhor, concorda comigo? né. E às vezes ele tem os 2, só que ele nem ouve o cliente dele falar o que ele quer de verdade. O cliente quer vermelho, ele oferece o amarelo, não, porque o amarelo é melhor, pô, aqui obviamente que é uma comparação, né. Por que você pensa que ocorre isso? Seria falta de habilidade? O acrescento dessa habilidade é a ânsia de querer só venda. E a venda é recorrência. Muitas vezes ele está olhando só a pontualidade. O melhor da venda é a segunda, é a terceira, é a quarta. É o cliente estar contigo de janeiro a dezembro, todo ano. Isso é uma venda. Isso gera a questão da consolidação, gera por isso. Você ouvir. Tem algo que a gente tá, ouvir é o primeiro sinal que você é um bom vendedor. Claro. Te Vou te fazer uma pergunta agora, que eu já fiz algumas vezes, mano. Você já perguntou para o teu comercial se ele tem coragem de chegar num negócio grande, importante, e falar
para o cliente dele o seguinte: bom, se eu for para te vender somente hoje isso, e não for bom, eu prefiro nem te vender isso. Você acha que o vendedor tem coragem de falar isso? Você entendeu bem o que eu te falei? Entendeu? Imaginei que vai ser um grande negócio, uma grande comissão, algo do tipo. Bom, se isso não servir para ti, se eu for para te vender só uma vez, eu prefiro não te vender. Acho que ele tem coragem de falar isso. Amor, eu confesso para ti que não. Porque o vendedor é imediatista. Ele não é perder uma comissão do hoje, sabendo que ele ia ter um impacto amanhã. Ele quer saber do hoje. É hoje que ele tem conta, hoje que ele tem Mas uma... aí amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã ocorre o quê? Não tem recorrência. Talvez é uma venda que era uma venda pontual. E normalmente quando essas vendas são as vendas que são urgentes. E a venda que é urgente, ela não tem planejamento. A venda que você faz de forma... Lá em Manaus, eu conheço Manaus, eles falam de supetão. Aquela que surgiu do nada, você quer só fazer número. Aí, venda é planejamento.